Bom dia! Temos aqui uma convidada especial que vai aparecer. Bom dia! E tá amanhecendo. Tá. Aqui já são 11h17, ó. Já são 11h15, que é a nossa livezinha. Tá, então, queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ti, para o pessoal conhecer. Bom, meu nome é Luana, eu sou brasileira, mas eu moro na Argentina, estudo medicina. O que mais? É, é isso, basicamente. Tem muito mais coisas, mas no geral é isso. Ela é uma pessoa muito querida. É que a gente foi. Primeiro de tudo, foi. Eu tava fazendo uma live e depois a gente pedir pra ela se ela queria aparecer. Ela apareceu, foi maravilhoso. Se quiserem, vejam a live. Aleatoriamente, Aleatoriamente. E, e agora eu fui decidimos fazer. desafiada. Sim. E de repente agora terminar o livro que a gente tinha falado sobre outra live, né? Nós duas começamos a ler, fiz o desafio pra ela. E vamos ver como que corre. Sim, Então é vamos isso. Vamos? Tá. que vamos. É a primeira vez que a gente tá fazendo essas coisas assim. Primeira vez que eu tô fazendo um livro com alguém. E tipo, a gente falar sobre isso. Aí tá. Vamos lá. Bora! Então, Qual é o livro? Vamos ser começar por singular, aí. né? Qual é o livro? Ser singular de Jacob Petrie e Valdir Buncher. Buncher. É isso. E o que você achou do livro? Eu gostei muito do livro, porque é um livro que tem várias pessoas de sucesso e falar, porque isso também parece que já do outro livro ele fez a mesma coisa. Colocou várias pessoas de sucesso, tem várias histórias para mostrar a sua singularidade, mostrar que as pessoas foram singulares, foram diferentes das outras e por isso elas tiveram sucesso na vida delas. Tem muitas histórias muito legais e eu gostei mesmo. E, e o que tu achou do livro? Eu achei que é um livro assim que, meu, você não lê o livro rapidamente. É um livro que você para, lê, respira. Eu entendi Analisa. isso que ele falou. E assim, você tem que ir construindo e é uma sucessão de coisas que vão te fazendo entender o que ele quer dizer. E tudo isso com muitos exemplos. E isso é muito legal, porque são exemplos que estão na nossa vida que às vezes a gente não sabe, são exemplos que são muito comuns, por exemplo, do McDonald's, Starbucks. Então, são exemplos que, tipo, meu, a gente acha que essas pessoas que têm tanto sucesso nesse momento começaram assim, tipo, mas na verdade não, né? E eu achei muito interessante porque ele fez uma coisa em relação ao livro, à leitura, que você lê, a história continua, mas ao mesmo tempo ele pega e resgata algumas coisas que já se passaram. Então, por exemplo, ele dá o exemplo do McDonald's, por exemplo. Aí passou o capítulo, ele vai e cita novamente o McDonald's, a história. Então, tipo, faz sempre você estar ligado no que aconteceu. Então, tipo, vai se Sim. conectando, né? Principalmente quando a gente tá lendo assim alguma coisa, depois ele quer dizer outro assunto, outra informação e volta a dizer, o McDonald's fez isso. Outro policial fez isso também. E por que ele fez isso? Ele contou a história dessa pessoa, mas ele desenvolve mais a história ainda mais no futuro, sobre outras coisas que também estão relacionadas à mesma coisa que a gente tinha falado. Eu também gostei muito
E isso, assim, é uma estratégia de leitura, né? Porque se a gente vai estudar a questão de ler mais e ler melhor, a gente vê que a técnica de leitura para você recordar daquelas coisas e lembrar é sempre voltar e ler novamente e ver a questão de, tipo, sempre estar recordando. Porque se a gente vê uma vez, a gente esquece, né? Agora ele faz a gente ser obrigado a rever e repassar, rever e repassar. E o mais incrível é que no final de cada capítulo tem uma síntese. O Sim, pensamento existente, o pensamento, a estratégia que você deve usar para melhorar essa questão, e assim vai. Eu é, achei. é verdade. Pode falar. Não, é que quando tem aquela. Imagina, tem um livro, a gente tá lendo normal, lê a história, só que depois ele ainda coloca em tópicos, em várias coisinhas, que normalmente é o que, que ele falou antes. Só que ele ainda acrescenta, algumas vezes parece que ele acrescenta ainda alguma coisa, ainda no resumo. Acrescenta, ele fala do que ele falou, mas ele acrescenta de um novo ponto de vista do que ele tinha falado. Já também reparou isso, não é? Sim, uma síntese, né? Que às vezes fica muito mais claro, assim, porque a gente vai lendo e tal, e daí no final você tem aquela clareza muito maior. Sim, é realmente isso que eu entendi, sim, é realmente isso que faz sentido. E se não faz sentido, o que que eu posso tentar compreender em relação a tudo isso? E eu achei bem construído o livro. Não só um conteúdo incrível, mas um livro construído para a gente absorver isso mesmo, sabe? Por isso as pessoas estão vendo, já sabem assim, nossa, é um livro que eu tenho que ler, que é um livro simples, porque eu acho que o Jacob em si, o escritor Jacob, é uma pessoa que, pelo menos até os livros que eu li agora, que foram os dois livros que eu já apresentei, todos os livros, ele tem, o modo de leitura é sempre refazer, obrigar a gente a rever coisas que ele já tinha escrito, e ele fala, tipo, ele parece que é uma coisa assim, ele fala de uma maneira simples, mas de uma maneira simples que a gente faz a gente pensar. Porque normalmente complexo a gente pensa, é uma coisa complexa e a gente tem que ficar analisando, É, não, certo? e às vezes a gente não tem esse, sabe? Tipo, a gente vê alguma coisa em relação à complexidade, nosso cérebro fala assim, não, isso é muito complexo, vamos passar batido, não vamos filosofar sobre isso. E ele força a gente a filosofar sobre isso, porque, enfim, é um livro construído. Como ele tinha dito, de uma maneira que ele falou, que somos obrigados a filosofar. Temos que ter o pensamento de filosofar, que ele falou numa parte aqui, que eu achei muito interessante também. Que ele falou de várias estratégias para a gente temos que fazer para ser singular. Que eu gostei e também, Sim. achei muito interessante. Bom, o livro começa com várias citações, né? Em relação aos irmãos McDonald's, Michael Jordan, Liliane, uma empresária muito bem sucedida no ramo têxtil, né? Uhum. E ele coloca assim, uma pergunta, né? Qual é o segredo dessas pessoas para elas terem sucesso? Será que só essas pessoas só tiveram sorte, só tiveram uma luz divina, de vida, divina? E será que essas pessoas elas têm um radar ou na verdade não? Elas só têm uma forma de pensar diferente, né? E o livro começa dessa forma, assim, com esse questionamento. Por que não podemos ser que nem essas pessoas, né? Sim, exatamente. E ele falou uma coisa que é da consciência. Que ele falou, temos consciência do que aquilo que estamos fazendo não é melhor para nós. Nós sabemos que não estamos fazendo o que que é o melhor, mas mesmo assim, não conseguimos mudar. A gente tem algumas vezes são pessoas, tem duas pessoas, no ponto de vista, né? Uma pessoa que não sabe que está consciente, que normalmente é a pessoa, que são as pessoas homens, não sabem que estão nessa situação.
não sabem que estão passando, que são pessoas inconscientes, que estão só vivendo pelo dia a dia, não querem mudar o pensamento. Isso é praticamente 95% da população ou mais. Algumas são cegas. E só uma porcentagem de pessoas estão procurando por mais conhecimento e melhorar. Algumas pessoas agora estão começando a melhorar, por exemplo, querem fazer empresas e querem melhorar elas mesmas. Agora estão começando a fazer isso. Mas é mais porque elas querem dinheiro, não tanto porque elas querem melhorar a consciência delas, o pensamento. Elas fazem isso mais por causa do dinheiro. Mas depois elas começam a ver que para as pessoas que têm sucesso, elas leem livro. As pessoas que têm sucesso, elas têm mente desenvolvida. Elas têm pensamentos não robotizados. São singulares. Pronto. O que ele fala, assim, é a questão, aprendemos a valorizar o que deu certo no outro, e não Sim, no que a gente tem de singular. Assim, o outro deu certo nisso, nossa, vou investir nisso. Mas a gente não pensa assim, qual que é a minha singularidade? O que faz sentido para mim? Qual que é meu desafio? O que me brilha os olhos, sabe? sim. E, e a questão também que ele falou, que você comentou sobre o dinheiro, vou ser motivada pelo dinheiro, mas na realidade não é essa a motivação, né? Ele fala da questão de servir o próximo, é o coração do nosso negócio. Exatamente. Então, a gente não precisa pensar só em dinheiro, em crescimento do negócio, e sim no que a gente vai transformar o mundo, no que a gente pode fazer para um mundo melhor. O que a gente pode dar ao mundo? O que a gente pode dar? O que é o nosso serviço que a gente pode dar que seja diferente dos outros? O que a gente tem diferente que as outras pessoas possam querer querer utilizar o nosso serviço, o que que for? Ah, e eu tenho aqui uma pergunta pra gente, ó. O que que é uma pessoa singular? Uma pessoa singular, eu posso começar e ela talvez corrige ou também acrescenta. Sim, uma pessoa singular é uma pessoa diferente das outras. Uma pessoa que tem um pensamento diferente. Singular tem plural, que é o que todo mundo pensa. Plural, pronto. E singular é o único. Uma coisa única. Uma coisa que talvez só tu. Porque todo mundo tem uma maneira de pensar. Pode ser algumas vezes parecida com uma outra pessoa, algumas ideias, etc. Mas é impossível ter um pensamento exatamente igual a outra pessoa. Ser uma pessoa. Não, por isso, só existe gêmeos, mas até os gêmeos têm pensamento diferente. Por isso, não existe ninguém. Todo mundo é uma pessoa singular, diferente. Mas as pessoas não. Elas querem ser iguais aos outros. Elas querem se vestir igual aos outros, ficar com a moda igual aos outros. Por isso que até o desenho, tem um desenho do que eu vi, o design do livro, que era tipo uma gravatinha. Porque as pessoas normalmente elas usam a gravata, os homens pelo menos, usam a Aquela gravata mais. forma, né? Sim, Temos que nos adequar àquela forma e temos que ser igual aos outros que tiveram sucesso, por exemplo. E na realidade, todos nós temos a nossa singularidade, né? A nossa singularidade está no nosso verdadeiro eu. Eu não vou entrar no mérito do falso eu e do verdadeiro eu, mas esse ego, essa construção social, essa forma, faz com que a gente esqueça do que está dentro. Então, o que a gente precisa fazer para enxergar o que está dentro? Então, assim, por exemplo, se a gente para de olhar para a forma, para o falso, que é eu sou isso, eu sou aquilo, pode ser coisas positivas, pode, mas não é essa a questão, não é o que eu sou como falso, e sim olhar para dentro e ver o verdadeiro e ver a singularidade, né? E todos nós temos, é ilusão achar que, sei lá, eu não sou singular. Todos somos singulares. Cabe a nós irmos atrás desse autoconhecimento, né? Porque uma coisa que a Liliane, que foi um dos exemplos que ele deu, falou, foi assim:
eu não sou uma pessoa que era, por exemplo, ativa, que era enérgica, que era isso, que era aquilo. Não, eu me tornei essa pessoa, porque eu tenho muito claro o que eu quero me tornar. Então, eu quero me tornar uma pessoa melhor e eu quero construir gradativamente essa pessoa. E não, de repente eu nasci e eu sou uma pessoa com energia, sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa. Não, é uma construção gradativa. E não é, dias bons e dias ruins, mas é 1% melhor a cada dia, né? Não, não vai ser uma mudança do dia para noite, tem que ser gradativamente, porque a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, não tem como ser espontânea. A gente pode ter espontânea vontade agora, quero mudar. Essa é a decisão principal. Primeiro, a gente quer. Temos que mudar, temos que buscar conhecimento, temos que fazer alguma coisa e não ficar nessa rotina que sempre foi e não fazer nada. Todos os dias começar sempre a mesma rotina antiga que a gente está fazendo e o final nunca leva em nada. E eu tenho aqui uma pergunta aqui. Que algumas a gente ainda nem. Eu só comecei por um tópico, que comecei um tópico e a gente já tá aqui falando muita coisa. Que a gente já ainda tem mais coisa ainda para oferecer. Depois, se É não der muita nessa live, coisa. damos na outra. É, por isso que eu falo, é um livro assim que, meu, você tem que ler com calma, sabe, respirando o livro. Você tem que respirar, olhar, escutar, você tem que ir ler várias vezes, porque é um livro que tem muito conteúdo, né? É verdade. Bom, como conseguir tirar o bem de dentro de cada ser humano? Como? Como tirar o bem. Tá aqui. Como tirar. Peraí. Como tirar o bem de dentro de cada ser humano? Bem, pensamentos Eu, positivos. eu acho que em relação à pergunta, como se fosse o verdadeiro eu acredito. Encontrar a É capaz de ser singularidade, isso. né? Ah, Eu acredito que é analisar, não é? É analisar o que, que tu tá pensando e não criticar o que tá pensando. Só analisar e ver. Pera, eu tô pensando nisso. Quer dizer que a minha mentalidade é assim, temos que mudar um pouco. E quando a gente analisa, a gente vê. Pera, a gente tá tendo pensamentos bons, positivos ou negativos? Desculpa. Fala. é, e também eu acho que assim, o autoconhecimento é o caminho para esse encontro com você mesmo, né? Porque, por exemplo, existem várias técnicas e uma é complementar a outra. Por exemplo, a meditação, esse contato com o universo ou com qualquer outra fonte criadora está dentro da gente. Então, tipo, acredito que essa construção de conhecimento, de autoconhecimento vai fazer com que a gente consiga enxergar mais o nosso verdadeiro eu e a nossa singularidade. E eu também acho que é uma. Fala. Pode falar. Não, Que desculpa. a gente tem duas coisas que a gente tem que. Quer dizer, não sei se é duas coisas, mas temos o passado e temos o futuro. E algumas a gente ou vive muito no passado e muito no futuro. Para a gente tirar o bem da gente, a gente tem que viver no presente. A gente não É, importa o que tu fez no passado. Se tu quer fazer o bem, tem que fazer agora. Quer fazer as coisas agora, quer melhorar em alguma coisa, quer fazer não sei o quê, tem que fazer agora. Algumas vezes tu faz alguma coisa automático. Tu vai fazendo as coisas e vira tudo automático. Tem que mudar do automático para. Agora eu não lembro agora o nome, mas. Espera. Sim, do automático e a gente tem que não digerir tudo que a gente está fazendo e pensar assim, eu quero mudar isso, isso e isso. Ok, então temos que transformar essas coisas em automático. Não continuar sempre. É que eu li agora recentemente, por isso ainda estou apanhando a informação que eu apanhei. Por isso, nós não podemos viver, tipo, estamos automático, numa coisa que a gente não quer. Então a gente tem que transformar o que a gente quer em pensamento automático. É isso. sim.
E, tipo, eu acho que é importante a gente falar que a questão, assim, vamos viver 100% presente. Tá, Uhum. o que que eu faço com essa informação? Aí, no primeiro dia, a gente vai lá, não, vamos se concentrar no almoço. A gente se concentrou e está comendo. Aí, a gente vai fazendo isso. E no fim, depois a gente esquece, ó, aquela informação, sabe? Então, a questão do, por exemplo, procurar técnicas para fazer isso de uma forma mais fácil poderia nos ajudar a ter uma constância maior. E isso é gradativo, tudo é gradativo. A questão de viver no presente também é uma dificuldade que a gente tem hoje, porque a gente tem o celular, a gente tem várias coisas que nos impede de estar concentrado ali no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, como eu continuo falando da meditação, né? Que para mim funciona muito. Mindfulness e coisas assim nos ajuda. E a gente procura coisas que nos ajudam a fazer isso, entendeu? Eu, E daí ele comenta sobre o impacto de cada atitude na nossa vida, né? Essa atitude, a gente pensar assim, qual é a atitude que eu vou tomar daqui, tipo, nesse momento? Isso vai me ajudar ou não? sim, A gente ser mais reflexivo com nós mesmos. Então, a gente conversar com nós mesmos, assim, a gente tem uma crença do tipo, nossa, sou louco, né? Fico conversando comigo mesmo. Nossa, que louco, fica conversando sozinho. Mas na realidade, isso é uma forma reflexiva de você pensar na sua atitude, você pensar na sua vida como um todo. e de tijolo em tijolo, bem devagar para evoluir. Exatamente. E eu não entendi muito bem aqui, vê se me ajuda. 10 pás, 70 pré, 20 full, em porcentagem, devo fazer assim. Ah, sim, sim, já sei, já sei. Ah, 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Sim, Exatamente. sim. E o que ele coloca também é que as mudanças normalmente acontecem no momento de crise, Sim. onde o destino se impõe sobre nós como força contrária aos nossos desejos. E eu achei isso uma coisa muito profunda, sabe? Porque, assim, o destino, ele não é capaz de controlar a nossa vida. Mas a gente não Sim, pode negar que existem forças contrárias à nossa vontade. exatamente. Então, assim, normalmente mudanças acontecem nesse momento. Mas por que que a gente precisa esperar um momento de crise para mudar? Exatamente. Mas algumas vezes é o que as coisas negativas que acontecem na nossa vida é que fazem com que coisas boas venham. Por isso a gente não pode ficar triste pelas coisas más. Porque elas vão, Sim, mudar a nossa maneira de pensar, alguma coisa, e vai fazer com que várias outras coisas boas se desenrolam. E se aquela coisa negativa no passado não tivesse acontecido, várias outras coisas no futuro não iam ter acontecido, não ia ter acontecido. Tu ia ter outra mentalidade, ia ser outra coisa. Por isso, as coisas negativas têm que acontecer. As coisas... Agora a gente tá meio saindo do livro, mas a gente tá aqui com uma energia, a conversa está fluindo. Por isso, gente, desculpa se a gente não tá algumas vezes colocando algumas coisas no livro, mas esse é o pensamento que o livro quer nos trazer, que a gente seja singular, que trazemos o que a gente é diferencial. Por isso que como a gente vai entrando em outras coisas, porque é uma dimensão muito grande. E a gente tem que começar a ir pegando outras coisas, porque a gente vai vendo, porque é uma coisa muito grande pra gente só falar numa live. É uma coisa muito sim. maior, tem muito mais informação que uma live só. Por isso que a gente vai entrando em outras coisas. Mas são todas as coisas que a gente, ao ouvirem, se aprendem e com isso e descobrem novas coisas. Então, mas assim, até tem. Tudo tem relação com o livro, né? Porque ele fala da questão do destino e dos pontos altos e dos pontos baixos. Porque
a gente não está numa linha reta. A gente está num crescimento e num decrescimento. Então, quando a gente está nesse decrescimento, a gente tem que pensar, o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com essa informação e com isso que está acontecendo na minha vida? E ele cita vários exemplos de pessoas que, nesse momento de decrescimento, usaram isso como uma forma de poder, uma forma de crescimento. E existem pessoas que não, que usam o destino como desculpa. Ah, o destino quis assim, então azar, entendeu? E o que ele fala também é que a questão do destino às vezes nos sabota. Essa ideia de tipo, o destino quer, então eu vou ser ou eu não vou ser. E isso faz com que a gente pense sobre o que a gente faz na realidade, porque é muito fácil falar, né? Mas na hora da prática, sempre tem a vozinha ali da vitimização. Ah, não, fala que tá difícil. Ah, não, tô cansado. Ah, não, vou comer doce porque me deram. Que é muito bom. Ai, que chatinha. Entendeu? Ela deu uma indireta aqui pra mim. Entendeu? Tipo, a questão, por exemplo, eu falei que eu não ia falar sobre a área da saúde, mas enfim, vou falar. A questão da genética. Meu, a gente tem genética. A nossa genética pode ser boa? Pode, mas pode ser ruim também. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou resolver transformar o meu corpo numa coisa, tipo, positivamente para minha genética não me afetar. Então, o que eu como, o que eu penso, o que eu faço, vai influenciar na minha genética. Tá claro isso. Estudos da PNL falam que, tipo, 95% das doenças são psicossomáticas, né? Então, por que só a genética é a culpada? Por que só o destino é o culpado? É o que a gente faz com isso, não é? Com essa informação, o que a gente quer fazer com isso? Fala. Não, pode falar. Ah, ok. Eu achei muito interessante aqui uma informação. As coisas negativas servem para alavanca. Exatamente. E tem uma parte no livro que falou exatamente sobre isso. Quando qualquer pessoa que almeja alcançar êxito em sua vida, precisa aprender a criar uma causa final que servirá de âncora para decisões e escolhas. Essa é a frase. Porque tem. Fala. A questão da âncora, né? De saber quem você é e saber o que você quer. Exatamente. Mas eu Pode acho que continuar. também tá falando na causa final, deve ser a gente ter o objetivo, ter o que, que a gente quer que desenvolva o final. O queremos saber, temos uma coisa planejada na nossa mente que a gente quer. Pera, daqui a 10 anos eu quero estar assim, 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 assim. Para isso, temos que ter a mudança do presente. Sim. A gente tem que analisar o passado. Primeiro a gente analisa o passado e vê assim, pera, o passado a gente fez isso, isso e isso. E foi o que mudou a vida e fez com que ficasse dessa maneira agora, certo? E agora que eu vou fazer vai gerar o meu futuro. Então, pera, então eu tenho que mudar o meu presente agora, fazer as coisas agora, que vai fazer com que no futuro eu tenha outros resultados exatamente que eu quero. Então, cada coisa que tu fizer agora, tu pensa assim, se eu fizer isso, eu vou ter um futuro melhor. Ok, então vou fazer isso, e assim eu vou me desenrolar melhor e vou ser exatamente o que eu quero. Não vou fazer alguma coisa, como estás a dizer, não vou comer não sei o que mais, eu tô querendo emagrecer. Então, eu quero ser, daqui a 10 anos eu quero ser magra. Ou menos, muito menos que isso. Então, eu tenho que fazer isso agora para que no futuro seja. Não ter que eu quero ser isso, mas não faço nada. E assim, o fato de você ancorar isso, não só eu quero ser magra. Por que que eu quero ser magra? Entendeu? Por que que eu quero isso para minha vida? Qual que é o motivo disso? O que eu ia comentar, que agora me fugiu, assim, sobre uma pesquisa que foi feita
em relação às pessoas. Algumas pessoas tinham que responder um questionário sobre como foi a vida da infância, se tiveram trauma, se tiveram coisas nesse sentido, e de 0 a 10 teriam que responder um questionário. Se, beleza, não tive traumas, meus pais me deram apoio e coisas nesse sentido. Então, as pessoas que tiveram como nota menos traumas, pessoas que sofreram menos traumas na infância, tinham uma vida mais bem-sucedida. Diferente daquelas que falavam, não, eu sofri trauma, sofri abusos, tive uma infância difícil. Essas pessoas não tiveram não foram tão bem-sucedidas. Mas, na realidade, esse estudo não quer dizer, não, você não precisa ter trauma. Na realidade, as pessoas que afirmaram minha vida foi ótima, não tiveram uma vida tão ótima assim. Mas o condicionamento delas. Você viu de alavanca? Você viu de impulso? Tipo, Vai mudar, eles assim. viraram e focaram no ponto positivo. E não focaram no trauma e no negativo, entendeu? E focar no ponto positivo desde a infância, da realidade que você tem e do pensamento que você tem sobre a sua infância, fez com que essas pessoas tiveram um grau de bem-sucedeza maior, entendeu? Deu pra entender. Não, as pessoas entenderam. As pessoas entenderam. Vocês entenderam? São bem seguidas, bem altos sucessos. E daí ele colocou a teoria das 3 mentalidades. Você tem o poder da escolha. Os seus resultados não são produzidos necessariamente pela inteligência, que a inteligência também é um dos pontos que ele coloca. O que a gente pensa sobre a inteligência, né? E você é a ideia você é o resultado das ideias que você formou ao longo dos anos para justificar a sua existência. Então, é bem legal, assim. Você refletir sobre essas mentalidades, assim, falar, tipo, eu sigo isso? Eu não sigo? O que eu posso melhorar, né? E eu gostei de uma parte que o método ideal para mudar nossa cultura dominante, que a gente tem, imagina, que ele também deu assim, são brasileiras. Quer dizer que todo brasileiro precisa gostar de samba e gostar de futebol. Que normalmente, e as pessoas têm medo que se elas não gostarem disso, elas não vão ser considerar, elas não vão ter cultura. Porque a mentalidade que as pessoas pensam, tipo, eu tô aqui em Portugal. Ah, então tu gosta de futebol. Ah, então tu gosta de samba. Sabe sambar? E eu, por acaso, sei um pouco sambar, mas eu não quer dizer que eu vá nas festas e etc. E gosto tanto como outras pessoas. Mas isso não quer dizer que eu não tenha cultura, que eu não tenha. Eu tenho maneira de pensar, tenho maneira de pensar diferente dele. Não quer dizer que eu seja, tem que ser morena, porque tem várias pessoas que dizem que brasileiro tem que ser moreno, entre outras coisas. Não quer dizer que todo português tem que ser de uma maneira ou de outra. Cada um é diferente, entendeu? Cada um é único. Não quer dizer que todo americano seja dessa maneira. E as 4 mentalidades que ele falou, eu vou dizer mais abrangente, né? Para as pessoas quiserem ler. Não vamos falar todos os spoilers, porque senão não tem piada depois de ler o livro. Que tem que ser temos que ter uma mentalidade filosófica, de cenário, estratégica e de ação. Temos que ter essas 3. Filosófica porque a gente tem que pensar, porque como a gente está fazendo agora, estamos filosofando sobre a vida, estamos aqui dizendo ideias, coisas que talvez não acreditem, ou talvez mudar a maneira de pensar. A nossa maneira de pensar estamos sendo introduzidas para vocês. E o cenário, temos que imaginar, eu tô falando só meio abrangente, se quiser pode dizer alguma coisa, pronto, acrescenta. O cenário por exemplo, que ele fala que não é pra gente deixar todo o cenário, a gente tem que imaginar e dizer assim, a gente quer dessa maneira. Como eu já tinha falado, não é só visualizar o que a gente quer e dizer assim, eu quero isso pro futuro. Mas é fazer coisas agora para que sejam assim no futuro.
E a estratégia, temos que ter uma estratégia para ter os nossos objetivos e a ação é agir, né? Temos que agir para que alguma coisa seja realizada. E Sim. é isso. Uma pergunta, grau de sucesso, falaram, é isso aí, grau de sucesso. É, a questão, assim, vocês que estão aí, vocês são mais impulsivos ou mais reflexivos? Isso a gente tem que pensar. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impulsiva, mas eu preciso trabalhar esse meu lado mais reflexivo para eu ter essa mentalidade mais filosófica. Ele coloca 3 passos, né? Compreender e a realidade dos fatos, e não o que o nosso falso eu fica colocando na nossa mente. A realidade como realidade. Aí ele coloca também localizar os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Estreitar o foco sobre cada ponto. Então, colocar e ver o que você é bom, então vamos continuar melhorando. O que eu não sou tão boa, vamos melhorar ainda mais. E o que ele coloca em relação à mentalidade de cenário é onde queremos chegar e visualizar isso, escrever isso todo dia de noite, por exemplo. Tem um bloco de anotação do lado da cama, sabe? Pega e escreve. Visualiza com todos os seus canais da PNL, que depois a gente poderia falar mais disso. Mas sua sensação, o que você sente se visualizando onde você quer chegar, né? O que você vê, o que você escuta. E todos os seus canais você coloca nesse cenário. E tenha claro isso, porque o que ele fala em relação a um filme, por exemplo. Pro produtor fazer um filme, ele precisa saber o que vai acontecer no final. Porque se ele não souber o que vai acontecer no final, aonde que vai ir a história? E você é o produtor da sua vida, você que faz a sua vida, então você precisa ter uma direção. E essa direção precisa ser muito clara. Ah, eu quero ser rico. Mas rico quanto? Eu quero ter 1 milhão, 2 milhões? Eu quero ter R$ 1.000? Quanto que é rico para você? Ah, eu quero, sei lá, me formar e quero ir para boas universidades. Qual universidade você quer ir? E ter muita clareza disso. Não que isso, o universo, lógico, tem a força do universo, tem todas as questões, mas sem entrar no mérito. E sim pelo fato de você entrar e ter uma direção. Porque daí vem a estratégia. Porque tudo está conectado, né? Aí vem a estratégia. Os nossos recursos para atingir esse objetivo final. E quais são esses recursos? Tempo, energia, capital e relações sociais. Então, o que eu faço com o nosso tempo? Desde Bill Gates, Michael Jordan, os irmãos McDonald's, e nós, que somos seres mortais e singulares iguais a eles, nós temos 24 horas por dia. Eles também tinham. Eles também tinham 24 horas por dia. O que eu faço com as minhas 24 horas? E o que eles fizeram com as 24 horas dele para se tornarem gigantes? Agora, a nossa energia. O que eu faço com a minha energia? Eu fico comendo batata frita, tomando refrigerante. O que eu faço com a minha energia, entendeu? Dorme até tarde, depois fica até acordado até tarde, mas mesmo assim não tá fazendo nada. Exatamente. Aonde que eu coloco o meu foco? Eu fico 1 hora olhando o Instagram, absorvendo vendas, absorvendo coisas que estão colocadas ali para a gente comprar, ou eu uso a minha energia para ler um livro, para me conhecer melhor? Em relação a capital, nós temos os nossos capitais e a gente tem que ver onde a gente quer gastar. Por exemplo, se a gente fala em dinheiro, a gente vai gastar comprando uma pizza todo final de semana ou a gente vai gastar comprando um livro, por exemplo? Relações sociais. Cada ponto desse dava para, expandir de uma forma incrível, né? Mas, enfim. Se quiserem falar sobre isso, a gente pode ainda abrir sessões e fazer outras lives futuras, hein? Fala aí. Então, a relação... Eu tenho que me controlar um pouco.
Eu me empolgo. É que a gente vem com aquela energia, né? A gente tem conteúdo também. Não. Bom, enfim, Fala! relações sociais. Você Vai. é a média de 5 pessoas que você mais convive. Isso é fato. Se você acha que não é, muda o seu ambiente para ver a quantidade de mudanças que vai acontecer na sua vida, sabe? Enfim. E você tem que ter a prioridade. E como você vai conseguir a prioridade para organizar todos esses recursos? Tendo um objetivo final. Porque se você não tem um objetivo final, você não faz sentido. Tava com vergonha nessa. Antes de vir a live, falaram aqui. E ele tava com vergonha. Ah, e eu gostei de muito comentário aqui. Muitas vezes perdemos por falta de clareza. Live excelente. Obrigado. Exatamente. Ah, e eu gostei muito do que tu falou e eu lembrei de uma parte do livro que ele disse assim: temos pelo menos uma vez pela semana, que também já vi em outros lados, que era uma vez, por exemplo, todo domingo, fazer o que a gente vai fazer durante a semana pra gente focar mais, porque a gente vai fazendo cada dia, é um outro dia, a gente vai fazendo, mas a gente não tem o foco, não sabemos o que a gente vai fazer no amanhã. A gente vai por coisas, a gente tem que planejar coisas pra gente fazer, pra gente ser mais disciplinado. E nesse dia, nessa tal hora, vamos fazer isso. Ok, então vamos lá. E depois descobrimos, temos muito mais horas do que algumas vezes a gente achava que não. E outra coisa, era pra colocar, tipo, na minha meta pra essa semana a gente tem um foco. Então, essa semana eu vou fazer isso. E ele disse que, tipo, a gente escreve alguma coisa. Minha meta da semana é. E aí você faz a tua meta. Exatamente. Porque se você for ver, são vários pequenos objetivos que vão te levar ao mesmo lugar. Então, por exemplo, quais são os seus objetivos? Na verdade, assim, vamos por partes. Qual que é a sua causa final? Tá, essa é a sua causa final. Aonde você quer estar daqui a 20 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Aonde você quer estar há 5 anos? Aonde você quer estar há 2 anos? 1 ano? Há uma semana? Há um dia? Então, tipo, é gradativo. Não é do dia para a noite. Você faz esse crescimento gradativo. Então, sim, ter essa clareza da sua caminhada. Lógico que imprevistos, coisas mudam, obviamente. Não é para pensar numa forma engessada. Mas sim, tipo, numa clareza, por exemplo, isso que você falou em relação à meta semanal, é muito importante, porque, meu, o que eu vou fazer para eu chegar para eu dar um passo a mais em relação ao meu objetivo final, né? Eu queria contar uma história aqui rapidão, se quiserem. Eu não sei se é do Jacob ou, ou do Joel, mas é que algumas pessoas que tu falou que eu achei maravilhoso, que a gente tem que vamos sempre pro mesmo lugar. A gente tem o destino, vamos sempre pro mesmo lugar. Mas a gente pode ou ir mais pelo caminho. A gente não precisa ter, não tem atalho. Não tem atalho. A gente tem que andar. Saber por onde andar, caminho que quer correr. Sim, exatamente. Temos que saber o caminho. E depois, ou a gente vai rápido, tem pessoas que vão mais rápido e tem pessoas que vão lento. E a gente quer ou ir rápido, ou a gente vai andando, ou vamos correndo. Temos que decidir. E outra coisa que eu também. É uma história que eu amei. Sabe o. Que é do abacaxi, a história do abacaxi. Tu sabe a história do abacaxi? Não, é assim. Tinha. Era uma empresa, e tinha o dono, que era o chefe. E veio uma pessoa que bateu na porta, né? E falou assim, e queria. Lembrei. Fala. Lembrei da história, mas pode continuar. Já lembrou, né? Bateu na porta e falou assim: eu queria aumentar o salário, porque uma pessoa que entrou há pouco tempo tá ganhando mais do que eu, e eu tô há já 5 anos na empresa. E o chefe falou assim: pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Foi lá, ligou pra essa pessoa que tá recebendo mais do que ele, que tá há pouco tempo na empresa. Eu queria um abacaxi. Eu queria que tu fosse ali na lojinha que tem ali e comprou um abacaxi pra mim.
ok, eu vou. E ele foi lá. O outro foi lá e depois falou assim, ligou de volta. E não sei se ligou ou veio. Falou assim: Ó, eu trouxe. Coloquei abacaxi. No lado não tinha abacaxi, mas eu liguei para ali para o supermercado perto que tem que lá tinha abacaxi e vem já abacaxi fatiado e cortado pro senhor e ainda trouxe amora e um monte de fruta e algumas outras frutas que eu sei que o senhor gosta. Aqui, já tá vindo. E o outro que estava sentado tava ali, né? E o chefe falou assim: Tinha alguma coisa que eu queria falar comigo? E a gente fica assim, ok. Então, uma pessoa que acabou de entrar na empresa faz tanta coisa, faz mais do que é necessário, enquanto a outra faz sempre a mesma coisa, faz sempre o básico. Então, ela sempre continua na mesma circunstância que ela está na vida, vai ficar a vida toda naquela circunstância. Enquanto a outra pessoa faz sempre mais, ela conseguiu elevar. E outra coisa, a pessoa que também fala aqui no livro agora, a pessoa que imagina, tu quer ganhar mais dinheiro. Tu quer ser, por exemplo, quer ganhar a salário a mais, quer ser evoluir na escala. Pronto, tu é um empregado normal, tu quer ser chefe. Então, tu tem outras responsabilidades. Tu tá pronto para essas responsabilidades? Tu tá pronto para novas oportunidades? Vai ser muito mais complicado, vai ter muito mais responsabilidade, tu vai ter que pegar muito mais do teu tempo, fazer muito mais outras coisas. A responsabilidade, não só a responsabilidade, mas outras coisas vão ser muito mais pesadas do que aquilo que tu tá vivendo. Tu tá preparado para isso? Então, tu quer exatamente. Se tu quer isso, que é o teu destino, supostamente, então tu tem que fazer outras coisas. E algumas pessoas lutam a vida toda para ter um destino, mas quando contra um destino, elas não querem mais, elas querem outra coisa. E é assim que algumas têm que ser, que é para evoluindo, mas não a gente ter o destino e depois a gente, e agora o que que eu faço? Temos que ter sempre outras metas, sempre evoluindo e não só ficar no que a gente estava sempre aumentando cada vez mais e melhorando tanto mentalmente, como fisicamente e como socialmente. E pronto, É, eu amo assim isso. Fala. sobre o que você falou, é aquilo, né? Se você quer mudança, seja mudança. Tipo, acorda da cama, filho. Você quer emagrecer e você quer uma pílula de emagrecimento, como o André, um amigo meu, nutricionista, falou. Como você quer uma pílula de emagrecimento, você vai tomar e pronto, emagreceu. Não, você tem que levantar, você tem que agir, você tem que mudar seus hábitos para você ser mudado, né? E é isso, você não pode esperar, sei lá, a força. A força ajuda, obviamente, ajuda, mas você tem que ajudar a força, né? Sim, uma pessoa falou, sempre devemos agregar valor. Exatamente. Por que a gente tem que agregar valor? Porque a gente queremos receber as coisas, mas não queremos dar nada. E primeiro a gente É, dá para depois receber. Porque se a gente dá para o universo nos vai dará. Mas a gente quer primeiro receber para depois dar alguma coisa. E algumas a gente nem tem nada para dar, mas queremos já o resultado todo feito pra gente. exatamente. Uma coisa também que, lógico que tem relação, mas que eu acho importante colocar é a pirâmide de Maslow. Que é a questão que ele colocou. A pirâmide de Maslow em primeiro lugar, necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, relações sociais, autoestima e autorrealização. Essa pirâmide começa com as necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, nossa necessidade fisiológica, nosso corpo é preparado para guardar energia. Nosso corpo está preparado para sobrevivência. Então, a gente vai guardar energia para a gente sobreviver caso aconteça alguma coisa. A gente quer economizar não quer passar por esforços, porque biologicamente a gente não precisaria, no caso, a gente teria que evitar o esforço, né?
Então, o que ele fala em relação a essa pirâmide de Maslow é você inverter a ordem da pirâmide. Primeiro você pensa na realização, autoestima, relação social, necessidade de segurança e depois as necessidades fisiológicas. Então, porque a gente tem muito aquilo de tipo, se eu tenho um bom salário, um bom emprego, não sei o que lá, tá tudo certo, porque eu tô seguro. Então, a gente está cumprindo com a segurança, com a necessidade fisiológica e tá tudo certo. Mas a gente continua naquele ambiente e não vai mudar. Por isso que a gente tem que inverter essa ordem e não pensar só nessa necessidade, na pirâmide de Maslow, nessa ordem crescente, e sim decrescente, né? É verdade. O que tu falou, assim, porque as pessoas são bem-sucedidas, várias delas, elas estavam, queriam ser aquilo e pronto, queriam ser atoras, queriam ser e foram nisso, foram fazer isso. E não importava, faziam outras coisinhas, mas era esse o objetivo delas, elas trabalhavam para aquilo. E algumas, que eu também já ouvi falar sobre o Ed Sheeran, que é um grande cantor, ele, muito tempo fazia música, mas tocava em barzinho e dormia na casa dos irmãos, dos irmãos nada, dos amigos. Algumas vezes, por causa disso, que já ficava muito tempo nas casas dos amigos, ele já morou na rua, já ficou em outros lugares. Porque ele queria aquilo, ele não foi fazer universidade, não sei das quantas, não foi especializar-se em ser médico ou outra coisa qualquer, pelo menos ganhar o dinheirinho e depois ser médico. Não, ele foi tipo com aula, foi de cabeça. Foi, tipo, a gente vai, quando a gente vai pra água, a gente vai de cabeça. Não, não foi assim só pelos pezinhos, depois pelas manguinhas, assim. Ah, pera, deixa eu ver se ainda vou. Não, foi de cabeça, foi assim, já no mergulho, na água fria mesmo. É uma coisa que eu achei, tipo, bem difícil, assim, de compreender, mas depois eu parei, tipo, foquei minha energia em entender, foi quando ele falou, quando se trata de motivação, o oposto de insatisfação não é satisfação, mas a ausência de insatisfação. E Sim, é aquilo, é totalmente relacionado com a pirâmide de Maslow. Por exemplo, um funcionário, ele não está motivado porque ele recebe um bom salário. Ele pode ficar feliz com o aumento, sim, se motivar com isso. Mas ele está com a ausência de insatisfação. Então, ele não está insatisfeito com o salário, entendeu? sim, ele tá E satisfeito, mas não tá não é pronto. isso que motiva ele. Não é o Sim, bom salário que vai motivar ele a acordar todos os dias. Sim, pode ser, lógico, tem. Mas isso, o oposto de insatisfação não é a satisfação, mas a ausência da insatisfação. sim. Tem que parar a pensar assim, porque é complexo. Eu achei, para mim, eu achei complexo, na verdade. Eu também achei, por acaso, bem complexa essa frase. A gente fica tipo, Mas é tão forte. satisfeitos, mas se a gente está satisfeito em alguma coisa, a gente está, na verdade, não estamos com ausência de insatisfação. De- É, porque a motivação se trata de fazer aquilo. A motivação é você ter a motivação naturalmente, você fazer aquilo que te motiva naturalmente. Isso que tá o poder da singularidade. Então, por exemplo, se você faz aquilo que tá na sua essência, que é singular para você, você vai ter naturalmente a motivação e não um motivo externo. Agora, por exemplo, eu faço alguma coisa que não está relacionado com o meu propósito de vida, mas eu ganho um bom salário. Tá, eu ganho um bom salário, mas eu não tô motivada naturalmente por isso. Eu Porque tô tem com outros ausência fatores de que a gente tem. satisfação. A gente tá, na verdade, a gente não só o dinheiro não serve. A gente sempre, imagina, a gente tá que eu ouvi um vídeo que era assim, tinha várias mulheres e homens que falaram assim, falaram quanto ganhavam e falaram quanto queriam ganhar.
aumentava. Sempre eles queriam mais, sempre queriam mais. Nunca estavam satisfeitos com o dinheiro que tinham. A última mulher que ganhava mais do que todas as outras pessoas, ela queria andar de helicóptero. Ou seja, pronto, todo mundo quer mais dinheiro. Quanto dinheiro tu quer? O que que tu quer fazer? Mas primeiro tu tem que fazer alguma coisa para ter esse dinheiro. E como é que eu ouvi uma frase que eu acho que tu também já deve ter ouvido, que foi, acho da mentoria, que pensa grande. E mesmo se tu pensar grande, tu tá pensando pequeno. É. E seja completo por si só, e não por razões externas. Tipo, qual é a diferença que você quer fazer no mundo? O que que você quer? Qual que é o seu propósito? O que que tá dentro? O externo é externo. Não, não importa. Não busque o que você ganharia mais dinheiro. Busque o que você se completaria, porque uma coisa que eu sempre tive muito clara, não importa o que você faz. Se você faz porque é aquilo que é e que deve ser feito pelo seu verdadeiro eu, as coisas vão fluir. Porque existe esse fluxo de ressonância e consonância com o universo e com todas as outras forças externas. Porque ninguém vem aqui, pelo menos na minha crença, né? Eu tô falando em relação à minha crença, porque, enfim, ninguém vem no mundo, sei lá, para não fazer nada. Você tem alguma coisa a agregar e você sempre vai ter. Basta você olhar para dentro e fazer esse trabalho. E uma pergunta que para todos, pra quem que tá ouvindo até agora, que tá tendo paciência, que tá achando agregando valor na tua vida, né? Tem uma pergunta. Bem, a gente tá indo fazendo várias perguntas para tu fazer ser filosófico, né? Pensar exatamente do que tá fazendo na tua vida, né? Mas quando achar que é o momento, seja ousado e haja. Que é uma. Estou pegando frase do livro que estava ali. Será que você nunca teve nenhuma ideia genial? Se sim, por que não aproveitou? É, Por que a não tem o que pessoa falar. não. A gente nem tá tipo, pois, por quê? Tudo externo muitas vezes faz com que a gente tenha determinada ação, e a gente tem medo. Temos medo. Mas medo do quê? Pensa na tua pior coisa que poderia acontecer na tua vida. A pior das piores coisas que pode acontecer. A pior da coisa é tu pode ficar sem casa. Ok. Depois tu arranja trabalho e daí? Quer dizer, pode falecer, ficar. Pensa assim, o pior que pode acontecer na tua vida. Mentaliza. Ok, então por que eu não vou fazer isso? Faz! Não pode acontecer uma coisa muito terrível. O pior de tudo pode ser morrer, né? Mas não é por causa de uma coisa que tu quer fazer tanto vai acontecer isso. Agora a gente tem liberdade de expressão, a gente pode fazer o que a gente quer. E as pessoas que morreram por achar que aquilo acharam que era certo, elas pelo menos foram homenageadas até hoje. Tem pessoas que falam ainda sobre elas, ficaram na história. Por isso, não tem nada a perder. É aquela coisa, né? Porque essa emoção do medo, essa emoção da insegurança está relacionada com o seu falso eu. Está relacionado com o externo, com a forma. E se você se conecta com o eu verdadeiro, se você conecta com a essência, você não abre espaço para essa emoção, você não abre espaço para esse sentimento. Então as coisas são mais fáceis de ser colocada em ação. Porque se você está conectado com a sua essência, você sabe quem você é na essência, você não tem medo, você não tem insegurança. Lógico que tudo isso é um trabalho, você tem que trabalhar esse lado. Assim, você tem que olhar para dentro. Mas a gente tem o medo, a forma de olhar para dentro. Porque às vezes tem muita coisa que você esconde no seu inconsciente, que você Olha, não olha, quer. tá acabando a live. Tá Temos acabando? 22 segundos. Tá.
Faltou pro voz definido, minha resposta. Amei a tua resposta. Gente, obrigado por ter ouvido. A gente talvez, futuramente, talvez façamos outras lives. É só marcar, né? Muito Essa obrigado. marca. Tchau. Beijo. Beijo.